Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como vocês estão, abençoados? Está tudo tranquilo, tudo na paz e a graça do Senhor Jesus Cristo? Olha só, hoje nós vamos trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Você já ouviu falar na igreja ortodoxa? Já ouviu falar? E por que a igreja católica e a ortodoxa romperam? E quais as suas diferenças, você sabe? Por que eles romperam a aliança? Qual é a diferença de uma para outra? Você sabe? Não? Pois pronto, nós vamos conhecer hoje qual a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Apesar de todas terem sido uma só, mas houve um racha, e a partir desse racha surgiu a Igreja Ortodoxa na Rússia. Por mais chocante que seja, por mais que você possa acreditar, há mais de 2 bilhões, eu falei 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo, tá, neste momento. Todos eles estão, vamos dizer assim, conectados de uma forma ou de outra em uma denominação de fé cristã, não é verdade? Na igreja Católica é a maior denominação até hoje cristã no mundo, a Igreja Católica, né? Com mais de 1,3 bilhões de pessoas, ou seja, de membros, isso aí é em todo o mundo, tá? Não é só em todo o mundo. E ela traça, vamos dizer, suas origens até Jesus Cristo e os seus apóstolos, né? Particularmente São Pedro, a quem os católicos consideram como o primeiro Papa, não é verdade? Então, o primeiro Papa, vamos dizer assim, a igreja é como se ele fosse sido escolhido, né, para ser vamos dizer assim, o comandante, né, o comandante da igreja. Então, a Igreja Ortodoxa, oficialmente conhecida como a Igreja Apostólica, estou falando assim, a Igreja Ortodoxa, tá? Oficialmente é conhecida como Igreja Ortodoxa Oriental, tá? Ela traça as suas tradições até os apóstolos. E as primeiras comunidades cristãs, ela é composta de igrejas autônomas, tá? Como Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Russa, Igreja da Sérvia, ou seja, elas não tem tem um líder sim, mas ela é autônoma, não vive, usa como se tivesse usado a patente, tá? Então, as igrejas ortodoxas, as igrejas católicas e a ortodoxa, traçam suas origens das primeiras comunidades cristãs, tá? Fundada pelos apóstolos. Durante o período do primeiro século, certo? A igreja operou como, vamos dizer assim, como um corpo unificado, espalhando-se por todo o Império Romano, né, naquela época. Então, o primeiro concílio de Nicéia, a 325 depois de Cristo, e o primeiro concílio de Constantinopla, que é 381 depois de Cristo, foram momentos cruciais para a doutrina cristã. Isso é uma verdade, né? Particularmente em relação à natureza de Cristo, à Trindade. Tanto a Igreja Católica como a Ortodoxa reconhecem esses concílios que estabeleceram base, né? Base para a sua herança. Com a queda do Império Romano, tá? No século V, o bispo de Roma, mais tarde conhecido como Papa, passou a ser Papa, surgiu como uma figura significativa na Igreja Ocidental. Então, o desenvolvimento da autoridade papal pela Igreja Católica se tornou um dos principais fatores que se distinguiu do centro, vamos dizer assim, cristão oriental, tá certo? Então, à medida que as partes orientais e ocidentais do mundo cristão, tá, se desenvolveram independente, muitas diferenças começaram a surgir. O Oriente se concentrou no misticismo, tá, na teologia filosófica, tá certo? Enquanto o Ocidente se tornou mais legal.
Em 1054 ocorreu que uma profunda ruptura, tá certo, entre a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Ocidental, tá certo? Conhecida como a Grande Cisma, tá? A disputa envolveu o desacordo teológico e tensões, tá certo? Política entre o Papa e o Patriarca de Constantinopla, resultando em uma excomunhão, tá certo? Mútua, que oficialmente dividiram a igreja. Então, a igreja ela passou vamos dizer assim, a ser dividida. Então, as tensões entre as duas igrejas pioneiras, em 1204, né, quando as cruzadas ocidentais saquearam Constantinopla, tá certo? No coração do Império Bizantino. Então, este evento aprofundou uma animosidade, tá, irmãos? E desconfiança entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, consolidando suas divisões pelos, vamos dizer assim, pelos séculos seguintes, tá? Então, entre o século XIII e o século XV, várias tentativas de reconciliação as igrejas católicas e a Igreja Ortodoxa foram feitas, particularmente durante o Concílio de Lyon, em 1274, e Florença, em 1439, né? Vamos dizer assim, a gente percebe que, embora acordos temporários tenham sido alcançados, elas falharam devido ao quê? À oposição de ambos os lados. Então, quando houve a queda de Constantinopla para os turcos e otomanos, a gente precisa conhecer a história dos otomanos, viu? É muito interessante. Em 1453, a Igreja Ortodoxa Oriental foi cortada, vamos dizer assim, cortada do seu centro cristão tradicional. Então, a Igreja Ortodoxa Russa começou a ganhar o que? Destaque, considerando-se a terceira Roma, enquanto a Igreja Católica continuou expandindo sua influência ao Ocidente. Bem, antes de eu continuar, eu quero pedir a você agora um fato muito importante mesmo. Que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu comentário, o teu like, compartilhe esse vídeo. Falta pouco para a gente atingir essa meta, falta 300. Então me ajude a atingir essa meta de 1000 inscritos. Eu tenho um trabalho muito grande de pesquisar, de correr atrás de algumas informações para você trazer o conhecimento para vocês. Não custa nada, de graça, você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Me ajuda a atingir essa meta de 1000 inscritos. Falta só 300, só 300. Eu posso contar com você? Olha, se cada um de vocês, que nós temos, falta 300, eu tenho 701. Se falta 701, cada um deles, você pedir a uma amiga para se inscrever, nós atingiremos a meta rapidinho. Então, peça uma amiga para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Me ajuda a atingir essa meta, tá bom? Então vamos ao que interessa. Houve uma relação, vamos dizer assim, no século XX, os esforços para curar essa cisão, tá, entre os católicos e os ortodoxos ganharam força. Ambas as igrejas, né, se enganjaram em diálogo. Então, em 1965, o Papa Paulo VI e o Patriarca Atenas agora suspenderam as excomunhões, tá certo? Multa estabelecida durante a Grande Cisma. Então, eles, vamos dizer assim, chegaram a um acordo. Então, hoje, os líderes católicos e ortodoxos continuam a resolver disputa teológica e promover a cooperação, mas ainda existe alguma diferença entre as duas denominações, muita diferença, tá? Então, a Igreja Católica Ortodoxa compartilha uma crença, irmão, com uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a difere em sua compreensão do relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho, tá? Então, isso é algo que interessante, tá? Muito interessante. O Espírito Santo, a Igreja Católica, irmão, acredita na doutrina de Filioque. Filioque
que significa que o Espírito Santo vem tanto do Pai quanto do Filho, enquanto a Igreja Ortodoxa acredita que o Espírito Santo procede somente do Pai. Eu vou levantar essa questão e eu gostaria muito que você viesse aqui embaixo e desse a sua opinião a respeito desse assunto. Olha só, o que a Igreja Católica, ela acredita na doutrina de Filioque, que significa que o Espírito Santo vem tanto do Pai quanto do Filho, enquanto a Igreja Ortodoxa acredita que o Espírito Santo procede somente do Pai. E o que é que você acha? Bem, então a Igreja Católica segue um modelo de governança centralizada com o Papa, à frente como autoridade suprema, em contraste que a Igreja Ortodoxa adota um sistema descentralizado, ou seja, onde múltiplos patriarcas, bispos autônomos lideram sua respectiva igreja. Então, há essa diferença. Então, a sede do poder do catolicismo e a cidade do Vaticano é um pequeno enclave, né, independente dentro da capital italiana, ou seja, como se fosse um país dentro de outro país. Então, Roma, a Igreja Ortodoxa não tem uma sede de poder, já que a denominação acredita na descentralização de sua fé, tá certo? Então, ambas as igrejas também reconhecem o sacramento, certo? Incluindo o batismo. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Ortodoxa reconhece o batismo, a Eucaristia, o casamento. No entanto, há uma diferença em como esses sacramentos são administrados. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa pratica o batismo por emersão total, enquanto a Igreja Católica frequentemente pratica a expersão. A diferença grande, né? Muito grande mesmo, tá certo? A Igreja Católica ensina que o pecado original é herdado por Adão e Eva, com todos os humanos nascidos nesse estado. A Igreja Ortodoxa, no entanto, reconhece o pecado ancestral, mas não vê como uma mancha passada de geração para geração. Você está entendendo a diferença? Tá? E preste bem atenção, tá certo? Por causa da maneira de como ambas as igrejas veem o pecado original, isso também afeta drasticamente a sua perspectiva sobre a culpa. O catolicismo vê a culpa como um fardo herdado, enquanto a comunidade ortodoxa acredita que a consequência do pecado atual superam os nossos ancestrais. Então, os católicos tendem a categorizar os pecados como mortais e veniais. Os pecados mortais são graves e levam à perda da graça se não forem confessados, enquanto os pecados veniais são menores e não causam condenação eterna. A Igreja Ortodoxa, embora reconheça o pecado sério, foca menos em categorizar o pecado dessa. Então, a Igreja Católica, irmãos, ela tradicionalmente usou o latim como uma língua litúrgica até o Concílio do Vaticano II, em 1962, ou seja, há 63 anos. Por outro lado, a Igreja Ortodoxa sempre adotou no uso de línguas locais, tá certo? Ali na liturgia, para preservar a conexão entre o povo e o culto. Ou seja, a Igreja Católica, irmão, ela realmente nunca teve interesse em ensinar a palavra, e nem tem interesse em ensinar a palavra aos seus fiéis. Ela não tem interesse, a Igreja Católica, não tem, tá certo? Então, aí também tem outro ponto, que é o que? Uma diferença fundamental entre as igrejas também pode ser visto no celibato. Na Igreja Católica, os padres do rito latino são obrigados a permanecer celibatários, mas a Igreja Ortodoxa permite que homens casados sejam ordenados a pátria, embora os bispos devem ser celibatários. Você está entendendo? Então, a gente percebe uma coisa muito interessante, tá certo? Muito interessante mesmo. Outro ponto importante, irmãos, é que a Igreja Católica ensina que a existência do purgatório, um estado de transição onde as almas são purificadas
antes de entrar no céu. A Igreja Ortodoxa não aceita a doutrina do purgatório. Da mesma forma, focando em vez disso, na crença de um julgamento final sem um estado intermediário, ou seja, sem o purgatório, sem a purgação, tá certo? Ou uma coisa que é muito interessante isso, a gente precisa parar para pensar sobre isso, tá bom? Então, os católicos também acreditam na Imaculada Conceição de Maria. Acreditavam, né? Que agora esse último mês, o Papa desistiu disso, né? Então, os católicos, eles acreditavam na Imaculada Conceição de Maria, que significa que ela foi concebida sem pecado original para se tornar vaso puro para Cristo. Então, a Igreja Ortodoxa honra Maria como portadora de Deus, mas rejeita o dogma da Imaculada Conceição, vendo como até necessário para o papel de Maria, tá certo? Então, isso é importante você saber, muito importante mesmo. Então, durante a Eucaristia, na qual o pão e o vinho são consagrados e consumidos, a Igreja Católica usa a hóstia sem fermento, enquanto os membros da Igreja Ortodoxa consomem pão sem fermento, somente o pão, tá certo? Somente o pão. Então, você percebe a coisa interessante. Então, na Igreja Católica, a santidade é um processo de formalizados que envolve a canonização, tá? Pelo Papa, com milagres frequentes, requerido como evidência na Igreja Ortodoxa. A santidade é reconhecida mais organicamente, frequentemente, por meio de veneração popular pelos fiéis, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma, vamos dizer, autoridade, tá? Centralizada, determinando quem se torna santo ou não. Então, seja a igreja, ela não precisa, a Igreja Ortodoxa não tem isso, mas a Igreja Católica tem, tá? Então, veja bem, a Igreja Católica acredita que o casamento não pode e não deve ser dissolvido, permitindo anulações, mas não divórcio e um novo casamento. A Igreja Ortodoxa valoriza o casamento, mas permite o divórcio e um novo casamento sob certa circunstância, como o quê? Como o adultério, tá certo? Vê a diferença aí? Você viu a diferença? Então vamos lá, continuando. Mas não esquece, irmãos, olha só. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o teu like, compartilhar esse vídeo. Muitas pessoas não sabem desse assunto, tá certo? Não sabem. Vamos lá. A Igreja Ortodoxa se refere nos sacramentos como sagrados, tá certo? Mistérios, para manter sua natureza misteriosa e mística. Em contraste, os católicos tendem a explicar o funcionamento do sacramento em termos teológicos mais definidos, especialmente por meio de raciocínio lógico, tá certo? Então, é algo que precisa ser explicado logicamente, né? Então, a Igreja Ortodoxa segue o calendário juliano por muitas festas, o que leva a data diferente para a celebração, como a Páscoa, como a comparação com a Igreja Católica, que observa o calendário gregoriano, tá certo? Então, a gente percebe que isso é importante, você saber disso, tá bom? Vamos lá. No catolicismo, o Papa pode emitir declarações infalíveis sobre questão da fé e moral, que são vinculativas para toda a igreja. Em contraste, a Igreja Ortodoxa acredita que apenas um concílio representado toda a igreja pode fazer declarações definitivas sobre doutrinas e nenhum bispo, o patriarca, pode fazê-lo sozinho. Tá certo? Então, você percebe aqui, irmãos, o quanto há diferença. Então, essa diferença é o que faz com que a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica nunca se misturem por causa dessa área doutrinária e teológica da Igreja Católica. Depois estarei falando sobre os evangélicos, de um modo geral, tá certo? Mas não sai daqui sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo e me ajudar a atingir a meta de 1.001 inscritos, tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus.